Olá, alunos! Vamos aí para a nossa segunda aula, tá? Onde eu vou explanar, falar um pouquinho sobre a breve história da loucura. Então, lá em 1926 a 1984, né, Michel Foucault, né, filósofo francês, esse filósofo ele se dedicou aí, gente, principalmente ao estudo do sujeito, ou seja, onde ele viu aí especial sobre como este se torna um sujeito. Então, como se o sujeito se torna um sujeito. E aí, como as transformações, né, e quais os elementos que aí constituem, né, a subjetividade de cada pessoa. Ou seja, no caso, ele viu aí como estudando a forma, a transformação do sujeito em si. Além do mais, ele se dedica também ao tema loucura em suas primeiras obras, onde essas obras, né, vão aí partindo aí da compreensão do que como se torna o modo de entender e lidar, né, com a loucura. E aí é onde ele vê aí, né, resgata uma história, né, o histórico da loucura. Baseado nessas informações, ele também cria-se também aí no livro Doença Mental e Psicologia. Isso aconteceu em 1954, né? Esse livro, ele reflete sobre as relações entre a doença mental e sua evolução, onde também fala sobre a doença, né? A história do indivíduo, a doença existente e também questionar a relação entre cultura, né? Ou, aliás, entre loucura e cultura. Então, Foucault, né, em 1961, ele também publicou lá na sua tese, na tese de seu doutorado, a história da loucura, né, que ao lado do livro do Nascimento da Clínica, e isso que aconteceu em 1963, ele compõe suas primeiras obras, né? Isso baseado numa forte crítica às práticas psicológicas e psiquiátricas. Então, quando ele faz essa forte crítica aí nas práticas, gente, é o que era praticado, né? A força, né? Desumana nas pessoas que eram consideradas pessoas doentes mentais naquela época. Lá na antiguidade, né? Eles acreditavam que a doença era como fosse uma moléstia mental. Então, era causada por ações mágicas, né? Demônios. Então, tinha essa crença aí na antiguidade. Então, era vista a loucura, né, como algo excêntrico, que a pessoa estava possuída pelo demônio. Devido aí ao comportamento, né, que apresentava aquela pessoa. Então, eles nessa época viam dessa forma. Lá na Grécia Antiga, né, eles falavam assim que os loucos eram valorizados, já é diferente. Eles eram valorizados, né, pela sociedade. Por quê? Porque eles acreditavam, gente, que aquela forma ali de se comportar era uma coisa divina, né? Então, os gregos antigos acreditavam que as crises de agitação que aquelas pessoas apresentavam estavam relacionadas a forças sobrenaturais. E essas forças sobrenaturais, para eles, era uma coisa divina. Já na Roma antiga, né? Tanto os nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar seus filhos. Eles mesmos tinham que matar os filhos, tá certo? Aqueles filhos que nasciam com alguma deficiência. Porque pessoas que nascessem com algo de deformação no corpo, eles eram sacrificados. Então, os médicos romanos, influenciados pela filosofia grega, dedicavam-se à psiquiatria como forense, né? Definindo, né, por meio de leis as patologias mentais. Ou seja, dando nome à doença mental, né, patologias mentais. Lá na Idade Média, os loucos andavam livremente pela sociedade, então muitas das vezes considerados sagrados, né? Porém, essa situação vai se transformar após o final da Idade Média, como a lepra controlada, os leprosários, que eram aquelas pessoas que essas lepras, gente, nada mais do que a hanseníase.
tá? Então, essas pessoas eram consideradas, né, pessoas não bem vistas, e essas pessoas eram retiradas ali da sociedade e colocadas ali, né, em um local onde só dizia assim, que a doença realmente era uma doença, era uma patologia, e eles consideravam como loucura, porque as pessoas começavam a se deformar o rosto, ou seja, e aí essa deformação passava pela a cabeça deles que essa deformação era, na verdade, eram pessoas que estavam doentes de mental, com demônio, essas coisas. Então, ainda continuando na Idade Média, depois passam a ser usadas para tratar todos os tipos de doentes, inclusive os loucos. Os portadores de doenças venéreas e os loucos passam a compartilhar a exclusão. Então, ali, já lá no final, eles já são dados de volta aí nessa sociedade. Lá no Renascimento, né, já entre o século XVI, 14, né, e 16, a loucura era vista como um saber esotérico sobre a natureza da vida. Os loucos, como conhecidos, né, eram tolerados, ou seja, as pessoas ainda respeitavam, mas os loucos estranhos não, né, porque os seus comportamentos, né, eram devastantes e bizarros. Então, incluída aí os bêbados e os devassos eram confinados em navios numa espécie de exilos ritualísticos. Ou seja, gente, eles eram exclusos, né? Eles eram banidos, eles eram jogados ali naquele navio, como loucos, né? Conhecidos como loucos e perigosos. Então, falando aí sobre a nave dos loucos, né, onde eram jogadas aquelas pessoas na época, era um tema pictórico, né, uma prática social corrente, onde os loucos eram retirados dos centros urbanos, seja lá da sociedade, e embarcados para navegar sem rumo. Ninguém sabia onde iam parar essas pessoas que eram consideradas loucos. Então, a água era entendida como um meio de purificação da suposta, que era a animalidade, de uma natureza secreta, oculta e desconhecida do ser humano. Então, era como se a água levasse, né, essas impurezas, essas pessoas impuras, porque era considerado como pessoas impuras. Então, elas realmente eram retiradas da sociedade, né, e colocadas nessa nave. Então, lá no início da Idade Moderna, entre o século XVI e o século XVII, é marcado pela presença do filósofo René Descartes, né? Isso em 1956 a 1956, desculpa, a 1650, como o maior representante da decisão entre razão e desrazão. Então, entendendo a loucura como algo que não faz parte da razão e, por conta disso, nos conduz ao erro. Então, esse filósofo, né, ele já tinha aí esse pensamento, né, onde ele era o representante dessas pessoas. Ia dizer que esse tinha razão e esse não tinha desrazão. Então, desse modo, passou a separar o que era racional, olá, e verdadeiro, do que era equivocado e falso, silenciando a loucura do discurso racional e internando ela no aspecto institucional. Em 1656, né, foi fundada aí por decreto do Hospital Geral de Paris, inaugurada aí pela Grande Internação dos Pobres, que era o Hospital Geral. Tinha como objetivo principalmente acolher, né, hospedar, né, os pobres de Paris, cumprindo aí a medicância, né, e a ociosidade das pessoas. Então, as pessoas de qualquer sexo ou idade, ou seja, doentes ou em recuperação, curáveis ou não,
eram forçados a trabalhar como forma de purificação. Então, ou seja, eles eram, na verdade, explorados, né? No trabalho. Então, se eles não trabalhassem, eles não iam ser purificados. Interessante. Ainda voltando lá para Foucault, né, aquele filósofo francês, ele observa, né, que essas casas de internamento, que essa que nós acabamos de falar, se espalhavam rapidamente por toda a Europa, especialmente na França, Alemanha e Inglaterra. Muitas delas estabelecidas dentro dos muros dos antigos leprosários. Antigos leprosários, gente, porque pegavam essas pessoas que eram pessoas de Hanseníase e colocavam num local separado, o muro era alto, ali as pessoas recebiam, só tinha uma janelinha e recebiam as comidas. Então ninguém via, ninguém podia, porque se alguém tocasse, ele tocasse em alguém, aquela pessoa ia fazer parte, porque era considerado como pessoas impuras, né? Os leprosos, as pessoas de Hanseníase, que hoje é a chamada Hanseníase. Então, chega um tempo em que a pobreza não precisa mais ser encarcerada, ou seja, porque essa doença acontecia só nos pobres. Então, esses pobres eram jogados ali, todo mundo junto, não tinha tratamento, não tinha nada. Então, provavelmente, só ia ficar mais crítico ali, né? E eram ali mais loucos, sim, eram chamados de loucos também. Além de ser entendido como desajustados, ou seja, perturbados, perigosos, olha só quanta crueldade aí nas pessoas naquela época, gente. Entendido como aquele que não produz, que é incapaz de trabalhar e participar da sociedade e que não consegue se integrar nos grupos sociais e, por conta disso, atrapalha a estrutura social e a ordem estabelecida. Então, ele é considerado como condenados mesmo. Eles não serviu para eles para nada. Lá no final da Idade Moderna, alguns filósofos e psiquiatras reformistas, né, começaram a ver o confinamento do louco como maldade. Aí já a visão já começa a mudar aí lá no final da Idade Média, né? Deixando de ver a loucura como um crime, passando a ver ela como uma doença. E aí nessa época as coisas foram melhorando para essas pessoas, né, consideradas como loucas, porque com essa visão aí começaram a retirar essas pessoas, né, a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nesse momento surge a ideia da existência, né, de um ser normal anterior à doença e passa-se a ver o louco como um doente, fora da normalidade. Então, eles eram considerados como doentes, mas eles eram condenados, é diferente. Eram condenados. Então, aí no final do século XVIII, né? E durante o século XIX, surge o asilo com valor terapêutico, a loucura, né? Passa a ser entendida por alienação mental. Isso já lá na França. Philippe Pinel, né, libera os loucos de Bicêtre em 1794 e defende sua redução através do controle social e moral. Então, esse francês Philippe, ele ajudou aí as pessoas, né, que estavam ali presas, né, condenadas como lepras, né, como pessoas doentes e que essas pessoas elas podiam passar para as outras. Então foram totalmente banidas e ele foi quem fez com que essas pessoas voltassem. Ainda lá na Inglaterra, né, Samuel Tuquet busca a cura, né, dos doentes numa casa de campo, livre de grades e corrente. Apesar desses movimentos, não houve um rompimento com o internamento, né? Os loucos passam a serem liberados do encarceramento, mas colocados sob cuidados médicos. Aí as coisas já se melhoravam, né? Tanto para Pinel quanto para seu aluno Esquirol, né? O asilo era o melhor meio de
de garantir a segurança pessoal dos loucos e da sua família, ao libertá-los de influências externas. Ou seja, eles consideraram que pegar aquelas pessoas e colocar no asilo seria melhor, né? Então, lugar de vigilância e de trabalho como principal meio de cura. Isso era para ser mesmo. Só que o que acontecia? Esses lugares acabaram por conta dos maus tratos que acontecia ali. Então, o trabalho que significa, é o trabalho que dignifica o homem e transforma o alienado no ser útil e dócil. Então, eles já viam aí de forma diferente, né, humanizada, as pessoas que ali estavam sendo banidas da sociedade. Em diante, não é mais, continuando no século, né, em diante, não é mais necessário lidar com a ociosidade, mas a necessidade de se tornar e utilizar e manter a mão de obra. A prática de internar os loucos passa a ser o quê? Vista como um desperdício de mão de obra. Então, ali já começa tudo de novo, né? Já começa os maus tratos, porque como havia gasto, né? Eles não queriam que gastasse com esses loucos, né? Porque eles diziam que era desperdício de mão de obra. Essas pessoas tinham era que trabalhar. Então, a loucura passa a ser entendida enquanto doença mental, que, portanto, deve ser submetida a um tratamento e um ajuste. Lá no ano depois da segunda edição da História da Loucura, lá em 1973, Foucault fez o quê? Ofereceu um curso aí, né? Um curso no Collège de francês, intitulado, né, O Poder Psiquiátrico, né? Que pode ser visto como uma continuação de sua obra anterior. Então, ele passou o quê? A analisar, né, os dispositivos e, ao mesmo tempo, poder disciplinar enquanto produtores de enunciados de saber e poder. Foucault consta inicialmente numa circulação livro de loucura, representada pelas embarcações que percorriam aí, né, lá os rios da Europa. Então, esse cenário, gente, se transformava aí numa reclusão lá do século, né, 16 e 17, onde os loucos vagabundos, indigentes, né, blasfemos, prostitutas e libertinos compartilham do mesmo local de exclusão. Então, gente, era muita maldade aí, né? E, por fim, o asilo psiquiátrico no local da internação, reservado aos demais, reservado aos doentes mentais, assim eram chamados. Lá no Renascimento, né, a loucura está numa posição de liberdade, tinha aí como uma expressão de outro mundo, sagrada, né, e trágica. Lá na modernidade, ela passa a ser o que é entendida como desrazão e que deve ser internada, né? Lá na contemporaneidade, era inicialmente entendida como alienação mental mesmo e depois enquanto doença mental. Então, passava por todo esse processo. Então, saindo daí da base histórica, né, nós vamos aí para falar aí sobre saúde mental no Brasil, o que é que está acontecendo, né? Então, nos últimos anos, gente, as doenças mentais houve um aumento considerável, tá? No Brasil. Por quê? Então, informação aí da Organização Mundial de Saúde, né? Eles consideram o país mais ansioso, né, do mundo e o quinto mais depressivo. E tem muitas pessoas depressivas sim. Mesmo assim, né, parte dessas pessoas não possui assistência médica adequada. Ou seja, as pessoas estão ficando doentes e as pessoas não têm aí, né, o tratamento adequado. Então, vamos iniciar aí falando sobre a depressão. É o mal do século XXI.
Isso é verdade, né, gente? Então, a ansiedade, né, ela tem aí, né, um avanço de 18,6 milhões de brasileiros com ansiedades, né? Então, os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 do número total de incapacidade lá nas Américas. Ou seja, muitas pessoas estão adoecendo. Falando aí sobre os jovens, né, e a saúde mental deles, esses adolescentes, né, como é um período aí de transição, né, de muitas mudanças, então eles têm os hábitos sociais e mentais, né, desenvolvidos e são importantes para o bem-estar social. Então, diante de tantas mudanças, né, os estudos apontaram que entre 10 e 19 anos existe uma prevalência, ou seja, maior que esses adolescentes venham adquirir esse transtorno mental, né, sendo aí o principal fator agravante as incertezas dessa fase da vida. Então, esse transtorno mental nessa fase tem um índice bem elevado. Então, de acordo aí com a Organização Pan-Americana de Saúde, eles falam que as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global, ou seja, né, dentre doenças e lesões em pessoas com a idade entre 10 a 19 anos. Então, os dados também, eles apontaram aí, né, que a metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada e nem tratada, infelizmente. Então, entre os transtornos, a depressão, né, ela se destaca mais aí como a principal causa das doenças de incapacidade entre os adolescentes. Essa depressão, essa criança ou esse adolescente, ele comete até suicídio. Então, ao longo da vida, né, uma em cada 10 pessoas precisará desses cuidados de saúde mental. Se os movimentos de estresse e de apreensão não forem reconhecidos e gerenciados, esses sentimentos podem levar aí, né, à doença mental. Então, essa questão de reconhecer, né, de ver ali o que está acontecendo é importante, gente, para evitar aí, né, que essa pessoa sofra aí de doença mental. Infelizmente, a maioria não é diagnosticada e muito menos tratada. Então, provavelmente, consequentemente, esse adolescente, ele pode aí, como eu falei antes, cometer um suicídio, né? Por quê? Porque torna-se a terceira causa de morte entre os adolescentes, é justamente o suicídio. E nós vemos muito aí esse suicídio acontecer. Então, com o processo aí da promoção e prevenção dos transtornos, por conta aí das consequências, né, que dão abordagem dessas condições de saúde mental e a cronificação até a fase adulta, assim prejudicando a saúde física e mental, além de o quê? De provocar, ou seja, de limitar o acesso dessa pessoa à sociedade, de estar ali dentro da sociedade. Então, pensando nisso, gente, essa questão do surgimento da promoção e da prevenção dos transtornos é fundamental aí, justamente para ajudar, né, esse adolescente nessa fase, no processo de crescimento. Então, a prevenção começa com o conhecimento, né, e compreensão dos primeiros sinais e sintomas de alerta, né, da doença mental. Então, tem que se mostrar e tem que se ver esses sinais e sintomas. Então, alguns hábitos simples e eficazes, eles são bastante importantes, como a doação de padrões de sono saudáveis, isso é interessante, né? Exercício físico regulares, desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e resolução de problemas, medidas para lidar com as emoções, né? Apoio da família, escola e comunidade. Tem as atividades de prevenção e saúde também, além das medidas individuais, ou seja, além desse atendimento, né, individual que tem que ter, é preciso olhar também para a saúde mental como a saúde pública.
né, a saúde pública, não é só individual não, tem que fazer aí o peso e observar isso. Então, a visão estrutural da promoção e da prevenção dos transtornos envolve o quê? Está envolvendo aí intervenções psicológicas, né, individuais online, para ampliar o acesso à ajuda específica, as intervenções focadas na família, como treinamento do cuidador, como essa família vai cuidar dessa pessoa, né? Intervenções nas escolas, como ensino sobre a saúde mental e habilidades para a vida, isso é muito bom. Treinamento pessoal para a detecção, ou seja, manejo baixo do risco de suicídio e promoção escolar de prevenção para adolescentes vulneráveis, né, a condições de saúde mental. Programas para prevenir e administrar os efeitos da violência sexual e o da adolescente. Programas também multissetoriais de prevenção para o suicídio. A saúde mental nas áreas afetadas por conflito. Então, a saúde mental ela está diretamente aí ligada aos aspectos sociais e culturais. Então, lá em 2016, o número de conflitos armados foi o maior de todos os tempos, que foi 53 conflitos em 37 países. Então, essas pessoas que estavam lá no conflito, gente, elas saem abaladamente, né, doentes, né, porque viram muitas pessoas morrerem, viram muito ataque, então isso adoece a mente dessas pessoas. Então, levando isso, olha lá, em consideração, 12% da população mundial estava vivendo, né, nessa área no mesmo momento das violências. Em cada 5 pessoas que vivem em áreas afetadas pelas guerras, tem depressão, ansiedade, transtorno de estresse, pós-traumático, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Por isso, a Organização Mundial de Saúde, ela oferece aí um apoio, né, a essas pessoas, principalmente auxiliando aí na coordenação e avaliando as necessidades de atenção em saúde mental da população afetada. E isso é bastante válido, pode ter certeza, né? No entanto, a construção e reconstrução de uma boa saúde mental, nesses casos, é um projeto de longo prazo, sendo importante o acompanhamento integral dessa população. Como se sabe, a realidade de muitas pessoas em situação de rua configura-se em um drama social. Eles sofrem com as discriminações, né? Falta de privacidade, carências na educação e saúde. Então, tudo, além dessa pessoa estar psicologicamente abalada, ela vai sofrer aí mais essas discriminações de muito, se vê muito em pessoas que têm problemas de saúde mental. Então, daí, né, falando sobre essa saúde mental na saúde pública, a criação de centros de atenção psicossociais, como você já conhece, que são os CAPs, né? Tem os CAPs-I, que é para criança, tem o CAPs A, que é para adulto. Então, cada tipo de CAPS atende aí um perfil. Então, aqui foi um importante passo para a reforma psiquiátrica, obviamente, porque saiu a reforma psiquiátrica, saiu aquela forma de estar maltratando aquela pessoa com problema de saúde mental e foi inserida aí nesse processo, né, de criação desse centro de atenção psicossocial, apesar que não há dormida, mas há uma assistência todinha para essas pessoas que tenham algum desses distúrbios que nós falamos anterior. Então, os CAPs constituíram, né, um antigo modelo hospitalocêntrico, desculpa, né, e manicomial, onde surge aí os princípios do sistema do SUS, é isso? Que é a universalidade, equidade e integralidade. Então, qual o papel aí do CAPS, gente? É justamente oferecer aquela assistência, né, de cuidados, tratamentos para
essas pessoas que foram acometidas pela saúde mental. Então, além do atendimento às pessoas com transtornos mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e outros, o centro de atenção, né, também tem um grande foco aos dependentes de substâncias psicoativas, principalmente o crack, que é uma preocupante realidade entre a população vulnerável do Brasil. Falando aí em relação à cidade, né? As grandes cidades, onde possui aí uma maior concentração em pessoas em situação que moram nas ruas. Aí está entre elas São Paulo, né? Em 2015, estimava-se 15.905 pessoas que estavam vivendo, que estavam morando em situação de rua. Desses números, 7.335 estavam sem abrigo, ou seja, debaixo de ponte. Então, essas pessoas elas sofrem muito aí, transtorno, né? Abala, né? Transforma aí a parte mental dessas pessoas, por estar na rua, não estar vivendo normal, né? Com família, às vezes até tem família, mas infelizmente acaba indo para São Paulo, chega lá, não encontra emprego e fica aí nos abrigos. Em virtude dessas condições de vida, onde essas pessoas, né, buscam fugir da situação, elas encontram o transtorno mais comum nela, dentro dessa população, associada tanto ao álcool como à droga. O percentual no álcool é de 8 a 58%, já em relação às drogas é de 5 a 54%. Isso interfere sim na parte psicológica da pessoa, porque essa pessoa ela está fora do seu meio familiar e até mesmo banida da sociedade por estar na rua. Então, com essa maior preocupação, né, para melhorar aí o acesso à saúde dessa população em situação de rua, né, esses moradores de rua, foi criado aí um consultório na rua, né, onde essas ações são realizadas por equipes da atenção básica em determinadas datas para atuarem no cuidado integral desses pacientes. Então, a saúde chegou mais próximo, justamente vendo, né, que há uma necessidade de acolhimento dessas pessoas. A depressão e a ansiedade, gente, ela tem uma prevalência aí, né, ao longo da vida no Brasil de 15,5%. É onde a fase das vidas acometidas por transtorno é a terceira década, ou seja, podendo acontecer em qualquer idade, independentemente, sendo mais comum principalmente nas mulheres, porque as mulheres elas costumam sobrecarregar até mesmo no trabalho, e aí começa a dar um sinal de depressivo, ansiedade, começa a comer muito. Então a gente observa que esse percentual de depressivo e ansiedade apresenta-se mais nas mulheres, não que os homens não apresentem, mas o índice maior acontece nela. Ainda sobre os principais transtornos mentais, a ansiedade, né, está sempre presente, ela está 9,3% na população em geral. Então, certamente os transtornos de ansiedade possuem aí sintomas muito mais intensos do que a ansiedade cotidiana. Então, quais principais sintomas que são apresentados aí nesse transtorno de ansiedade? É justamente a questão das preocupações, as tensões, o medo exagerado, muitas vezes incapacitantes, ou seja, essa pessoa ela começa a se autoavaliar de uma forma errônea, né? Uma sensação contínua de que algo muito ruim vai acontecer, ela começa a sentir tipo premonições, onde isso não existe, mas ela começa a ficar com medo. Preocupações, né, também totalmente exageradas, principalmente com a saúde, dinheiro, né, família ou trabalho. Então, a sobrecarga de trabalho faz com que essas pessoas comecem a sentir aí esse transtorno. Então, aqui foi bem interessante esse tema,
chamado Saúde Mental durante a pandemia do coronavírus, por exemplo. O coronavírus, ele transformou aí desde 2020, vem transformando um meio bem crítico aí nesse ano, essa necessidade das pessoas se isolar socialmente. Então, esse isolamento faz com que as pessoas comecem a ficar ansiosas, depressivas, porque elas não estão tendo o convívio normal, natural das suas vidas. Então, a pandemia, né, ela veio justamente aí dar esse impacto, né, na saúde da população em geral, ou seja, do mundo, né? Então, isso é uma doença psicológica, onde tudo, quando terminar, então vai ter um número de pessoas ansiosas, né? Principalmente depressiva, por conta dessa doença, dessa parte pandêmica. Quando se fala aqui papel de cada um de nós na prevenção, o que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde, em 2019, juntamente com a Federação Mundial, né, para a Saúde Mental, eles criaram atividades. Essas atividades para convidar cada um de nós para mostrar a empatia ao próximo, ou seja, caridade, amor, né? Então, com isso, foi possível aumentar o acesso à prevenção e à promoção da saúde, aí melhorando, obviamente, essa questão de acolhimento. Então, logo após, né, foi criado aí um projeto chamado 4 Segundos de Ação. O que é qual é essa colaboração, né? Quando ele fala 40 segundos, cada colaborador deveria, ou seja, cada pessoa deveria fazer o quê? Conversar com alguém que sofre sobre o que está sentindo, obviamente, perguntar como está, se algum conhecido, se ele perdeu alguém, um ente querido por suicídio, transmitir uma mensagem sobre problemas de saúde mental ou prevenção do suicídio. Formular uma mensagem positiva sobre como lidar aí com o sofrimento mental. Gravar um áudio ou um vídeo, né, para as pessoas, auxiliando na prevenção do suicídio, como pode evitar isso, divulgar para o grande público mídia social, televisão, rádio, história e mensagens sobre saúde mental, divulgar as políticas públicas para a promoção de saúde mental e bem como a prevenção do suicídio. Por quê, gente? Porque viram que as pessoas estavam se suicidando muito. E aí havia a necessidade de fazer algo para essas pessoas. E ainda hoje nós vemos aí casos e casos de jovens também se suicidando, subindo em pontes, subindo em edifícios e se suicidando. Então, isso é um transtorno mental, momentâneo, mas onde acaba se tirando a própria vida. Então, para isso, como é que a gente vai conquistar, manter aí uma mente saudável? Então, o primeiro passo é buscar, né, o seu autoconhecimento, porque isso eleva aí também, né, organizar suas rotinas e suas tarefas, se manter hidratado, ou seja, bastante líquido, ter uma alimentação balanceada, fazer uma atividade física, porque a atividade física faz com que abra mundos e mundos, e outra coisa, a gente se sente muito bem, isso alimenta o nosso cérebro, tá certo? Ter uma boa noite de sono também, quando a gente não dorme bem, no outro dia é mal-humorado, e isso, todo dia se isso acontecer, obviamente que vai interferir aí na nossa saúde mental, isso aí não tenha dúvida. Fazer meditações também, algumas pessoas gostam, e isso quem gosta é interessante fazer, né? Permitir que em alguns momentos, para relaxar, não fazer nada, dizer hoje eu não vou fazer nada, tirar o dia só para você, fazer uma atividade que goste, se conectar com sua espiritualidade, ou seja, sua religião, a que seja, né? Buscar a ajuda de um profissional, caso for necessário. Então, isso é tornar a mente saudável. E se isso for praticado, nós vamos ter aí uma diminuição de pessoas se suicidando, de pessoas depressivas. As pessoas depressivas precisam também de muito amor familiar, muito amor da sociedade, e isso é o que está nos faltando. Quando nós falamos sobre a importância da saúde mental, então é possível perceber, né,
como a saúde mental é essencial para o bem-estar do indivíduo, com certeza. Então, determinantes para estabelecer física, né? Estabilidade física. A saúde mental está relacionada também à qualidade, né? A interação individual, coletiva, alternativa que possibilita harmonia nas relações também. A importância dessa saúde mental, gente, é buscar coisas que renovem, buscar coisas que não nos preocupem, mas infelizmente nós estamos aí, né? Como eu já falei, nesse meio pandêmico, que está um pouco difícil de permanecer com essa saúde mental. Então, hoje, temos que ter bastante cautela e bastante confiança, porque está realmente um pouco difícil da gente ficar com essa saúde mental sem ter nenhum impacto. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode estar me procurando, tá certo? Então, uma boa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.